Bom dia, alunos, tudo bem? Sou o professor Diogo, de vocês, né, professor de Química. E nessa semana, hoje, dia 14/8, eu passei para vocês, na atividade prática dessa semana, a proposta de vocês produzirem, ou ao menos começar a produzir a sua própria tabela periódica. A gente vai começar, então, essa semana a produzir a nossa tabela periódica. Logicamente, não faremos ela completa, porque ela é muito extensa para a gente fazer tudo de uma vez, mas faremos em partes. Então, nas próximas semanas, a gente vai continuar aí, produzindo a nossa tabela periódica. O que a gente vai fazer hoje, a partir dessa semana? Somente as duas primeiras colunas da tabela periódica. E você deve estar se perguntando o porquê de produzir a nossa tabela periódica, sendo que já existem muitas tabelas periódicas aí disponíveis para a gente, né? O grande problema da tabela periódica não é o fato de você tê-la em mãos, né? O grande problema de uma tabela periódica é você não saber interpretá-la, tá? Então, colher as informações da tabela periódica, isso é o mais importante para o aluno que estuda química ou para qualquer pessoa que trabalha com química. Então, a gente deve entender o que significa cada número, cada símbolo, certo? Cada cor, cada posição dos elementos químicos contidos aí na tabela periódica. Como o próprio nome sugere, até mesmo a posição do elemento onde ele se encontra nos traz alguma informação, que a gente pode utilizar aí em determinados momentos do estudo de química ou do trabalho em química para quem trabalha com isso, ok? Aqui ao fundo do meu vídeo vocês estão vendo uma tabela periódica, né? Essa tabela periódica ela está inteira branca, ela não está colorida como a gente costuma ver. E a nossa tabela que a gente vai montar também vai ser assim. A gente vai deixar para colorir a nossa tabela por último, porque como eu já disse aqui, a cor de cada elemento também traz uma informação, então eu não posso colorir aleatoriamente a minha tabela periódica. Então a melhor maneira de a gente começar a fazer uma tabela somente em preto e branco. Essa tabelinha que vocês estão vendo ao fundo aqui, eu vou mandar também para vocês na atividade aí, como complemento, para que vocês tenham uma fonte, caso vocês não tenham uma tabela periódica em mãos, apesar de, muito provavelmente, vocês já terem uma tabela periódica contida numa das apostilas, do caderno do aluno que foi para vocês de Química. Provavelmente nesse do terceiro bimestre vai ter uma tabela que vocês podem usar como consulta aí também, certo? Caso vocês desejem também colocar no celular de vocês, existe também a opção do aplicativo tabela periódica, Existem vários aplicativos de tabela periódica. Eu uso esse aqui, certo? Esse aplicativo ele é produzido pela própria Wikipédia. Quando a gente clica num elemento, por exemplo, eu tenho no cantinho direito aqui superior, vocês vão ver o símbolo da Wikipédia. E nesse símbolo vocês podem também ter muito mais informações sobre cada elemento, sobre a história da descoberta, quem descobriu, onde se aplica e muito mais, ok? Depois, quem se interessar pode pedir para mim que eu envio o nome corretinho aí desse aplicativo. Porém, alguns alunos não têm espaço de memória no celular, então pode usar a outra opção que a gente viu, que é uma simples imagem de uma tabela periódica, Essa imagem também vocês podem conseguir na internet, Só dando uma dica aqui, sempre que vocês pesquisarem na internet tabela periódica, como tem várias fontes, é legal vocês fazerem esse tipo de pesquisa que está aqui em cima, tabela periódica IUPAC. Esse IUPAC, a gente já vai ver aqui, é um instituto, é uma união internacional que determina todas as especificações, todas as informações sobre a química no mundo, de nível internacional. Vou mostrar aqui para vocês o site deles, iupac.org. Então, traduzido o nome em inglês aqui, é União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Em inglês fica a sigla IUPAC. Se vocês entrarem nesse site aqui, vocês vão ter bastante informações. Logicamente vai estar tudo em inglês, Mas vocês podem traduzir a página aqui no cantinho e traduzir a página para o português, caso vocês desejem, ok? Outro site muito bacana também para vocês
né, conseguirem tabela periódica aí, é esse site aqui, ó, tabelaperiodica.org. Aqui vocês vão encontrar essa própria tabelinha que eu estou usando aqui de fonte para vocês e também a tabela colorida. Só lembrando também, essa não é a coloração que a gente vai usar na nossa tabela periódica, então não se adiantem em fazer a coloração da tabela de vocês, ok? Vamos continuando aqui. Outro site bacana para vocês pegarem tabela periódica e também diversas informações sobre química é esse site aqui, SBQ, né, que é Sociedade Brasileira de Química, sbq.org.br. Aqui também vocês vão encontrar diversas, né, informações, vamos dizer assim, oficiais, né, sobre a química, além da tabela periódica, como a gente está vendo aqui. Existem diversas informações que a gente pode pegar nesse site aqui sobre química, tá? Saem de nível nacional, vamos dizer assim, tudo que sai sobre química aqui, podemos dizer que é oficial, a nível nacional, ok? Bom, continuando lá, vamos ver então como é que a gente vai montar a nossa tabela periódica, né? Apesar de parecer simples, a gente deve ter algumas coisinhas, né? Alguns detalhes que a gente deve ficar atentos. Eu peguei, fiz numa folha sulfite as duas primeiras colunas da tabela periódica e fiz as duas colunas da tabela periódica e tirei uma foto e vou editar aqui pelo próprio celular para vocês verem como é que fica, ok? Então, já está aqui, certo? Aqui a gente tem as duas primeiras colunas. Vocês devem perceber que a primeira coluna da tabela periódica, na verdade, ela tem 7 linhas, certo? Então, a gente vai fazer uma primeira coluna com 7 quadradinhos. E a segunda coluna, ela tem 6 linhas, certo? A gente vai fazer, então, uma segunda coluna com 6 quadradinhos. Nesse momento, eu vou desligar a câmera do meu celular para a gente ver só a imagem de fundo e eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente vai fazer a tabelinha periódica, ok? Desabilitando aqui a câmera de fundo. Vamos colocar esse ícone aqui no cantinho e vamos continuar lá então com o nosso exercício agora. Bom, vocês podem ver o quê? Que a primeira coluna, ela representa essa primeira coluna que a gente está vendo aqui, ela vai representar os metais alcalinos, tá? Então, vocês vão conhecer também essa primeira coluna, ou também grupo 1, como metais alcalinos. E o grupo 2, né, que é a segunda coluna, vocês vão conhecer como metais alcalinos terrosos, ok? Futuramente a gente vai entender o significado desses nomes, tá? Por enquanto, para não ficar muita informação, a gente vai somente entender a nomenclatura aí, para vocês verem, ok? Só continuando aqui, né? O que preciso ter na minha tabela periódica, né? Essas são as informações mais básicas para a gente montar uma tabela periódica. Inclusive essa aqui, né? Caso vocês montem ela, tudo bonitinho, vocês podem usar nas minhas provas. Desejo que voltemos logo, né, para a sala de aula e ela pode ser usada sem problemas em provas, porque ela tem informações que são básicas, ok? Então, primeiramente, a gente precisa ter o símbolo do elemento químico. Esse símbolo, geralmente, é uma abreviação do nome, só que, geralmente, esse nome é a abreviação do nome em latim do elemento químico, certo? Por isso, algumas vezes, o nome que a gente vê não bate com o símbolo que a gente encontra lá na tabela periódica, porque esse símbolo corresponde ao nome em latim daquele elemento, ok? Continuando, a nossa tabela periódica tem que ter número atômico. Esse número atômico, ele também representa diversas informações para a gente. Por exemplo, o número de prótons contidos no núcleo do átomo. Mas para a gente entender aqui melhor agora, esse número atômico a gente pode considerar como o número de posição do átomo na tabela periódica, o número de posição do elemento. Então, cada elemento tem o seu próprio número atômico. Você nunca vai ver 2 elementos com o mesmo número atômico, tá? Por isso é muito importante que todo elemento que a gente faça na tabela periódica tenha um número atômico. O segundo, né, o terceiro item que a gente vai colocar é a massa atômica. A massa atômica também é muito importante. Apesar de um átomo ser bastante pequeno, a gente consegue, né,
através de diversos experimentos mais avançados, medir a massa de um átomo, né? O peso, vamos dizer assim, de um átomo. E a partir dessa medida da massa de um único átomo, a gente consegue fazer toda uma previsão, né, de quantidades de massas que a gente vai usar numa reação química, né, na prática, né, no nosso cotidiano, com valores reais de massa em gramas ou em quilos, certo? Então, é muito importante que a gente, né, conheça aí a massa atômica dos átomos. A gente já viu nas aulas passadas, né, as leis de Lavoisier e de Proust, né, elas são todas relacionadas às reações químicas e às massas dessas substâncias. Por isso é importante a gente ter isso na tabela periódica. Continuando lá, então. Eu vou dar uma aumentadinha aqui. A gente vai ver o primeiro quadrinho que a gente vai responder é o quadrinho do hidrogênio, ok? E o hidrogênio, então, a gente vai consultar na tabela periódica, né? De novo, mostrando lá, a gente pode consultar em qualquer das tabelinhas que foi enviada para vocês. Se a gente dá uma olhadinha aqui no hidrogênio dessa tabela, a gente vai ter o número atômico acima, né? O número 1, que é o número atômico dele, o símbolo químico dele, que é o H de hidrogênio. A gente vai ter o nome dele, porém a gente não vai colocar o nome na nossa tabela periódica, senão não vai caber, ok? Então depois você pode colocar o nome atrás da folha, né, do quadrinho, mas não vamos colocar na frente. E vai ter a massa atômica, só que no nosso caso a gente vai mudar um pouquinho a posição, né, dessas informações. Toda tabela periódica ela tem uma legendinha onde indica, né, o que significa cada uma das informações contidas no quadrinho. Essa legendinha a gente também vai fazer depois, ok? Voltando para a nossa tabela periódica, a gente vai montar um pouquinho diferente. Então, voltando lá no nosso quadrinho, vamos fazer de caneta preta. Eu vou colocar aqui o meu símbolo químico, que é o hidrogênio. Coloquei o símbolo químico, eu vou colocar com uma caneta um pouquinho mais fina. No caso de vocês, vocês vão usar um lápis, né? Ou uma caneta preta, canetinha, a maneira que vocês acharem melhor. Eu vou fazer no cantinho aqui esquerdo, no canto esquerdo, canto inferior esquerdo, o número 1, que é o seu número atômico, ok? A gente viu lá que a massa atômica do hidrogênio, vamos voltar lá para a gente dar uma olhada na massa atômica do hidrogênio, é 1,008. Porém, a gente pode trabalhar na nossa tabela periódica, afinal, né, ela é mais para uso pessoal nosso mesmo. Na nossa tabela periódica, a gente vai trabalhar com esse valor arredondado, tá, pessoal? Então, caso vocês tenham esquecido como é que faz arredondamento em matemática, né, depois vocês podem mandar uma mensagem lá para mim que eu ajudo vocês com o arredondamento. Mas, lembrando lá então, como a gente vai fazer esse arredondamento? Para nenhuma casa após a vírgula. Então, a gente tinha lá que o número atômico a massa atômica do hidrogênio era, vamos colocar aqui de novo, né, 1,008. Porém, né, como o primeiro número após a vírgula é um zero, eu posso arredondar tudo isso aqui simplesmente para 1. Então, eu vou deixar tudo isso aqui simplesmente como 1. Ou, se você preferir, 1,0. Eu prefiro deixar simplesmente nenhuma casa após a vírgula. 1. Então, por que bate, né, o número atômico com a massa atômica, no caso aqui do hidrogênio? Porque, né, o hidrogênio é um elemento que contém no seu núcleo somente um próton. E é somente esse um próton que tem uma massa, né, que tem a massa total do átomo, vamos dizer assim, ou quase total, né, que é 1, ok? Em química, né, como a gente está tratando de um átomo, que é muito pequeno, a gente não usa unidade de gramas, de quilos, a gente só usa unidade. Então, o número atômico é 1 e a massa é
1. Vamos seguir para o lítio, né? Só para a gente ter mais uma ideia aí como é que a gente faz. Eu estou com uma tabela aqui do lado, vocês não estão vendo, mas eu vou consultar aqui para vocês. O lítio, ele tem, né, o símbolo químico dele é o Li. Ok? Está aqui o Li. E o número atômico dele é o 3. Então, vamos colocar aqui o numerinho dele, 3. Ficou meio feio, vamos apagar e fazer de novo. Essa é a vantagem de vocês terem, né? Fazer isso no caderno, numa folha sulfite. É muito legal também vocês usarem uma folha quadriculada. No meu caso aqui, ó, eu poderia mostrar para vocês. Na folha quadriculada, você tem uma melhor precisão aí das informações aí, da localização das informações que vocês vão colocar, ok? Eu, no meu caso aqui, eu já comecei sem a grade, então eu vou continuar sem a grade, ok? Mas se vocês tiverem uma folha quadriculada, vai ficar muito melhor, né, o trabalhinho de vocês. Continuando, então, a gente vai colocar agora a massa atômica do lítio, né? A massa atômica do lítio é 6, vou colocar uma caneta mais fina aqui. É 6,940. Olha que número grande, né? Como o primeiro número após a vírgula é um 9, maior do que 5, né? Então, a gente vai arredondar o primeiro número antes da vírgula, né? Vai aumentar uma unidade nele. Como é que vai ficar tudo isso? Eu vou arredondar tudo isso aí para 7, ok? Então, vou apagar tudo isso aqui e escrever o novo número, a nova massa atômica, que eu vou colocar arredondada aqui pra gente, 7. Note, então, que aqui já não bate os números, olha. O número atômico é 3 e a massa atômica é 7. Vamos fazer o do ladinho aqui, ó. Para vocês, se vocês forem pegar uma tabela periódica completa, vocês vão perceber que o número atômico ele vai aumentando horizontalmente da esquerda para a direita, né? A gente tem o hidrogênio, que é o primeiro elemento, né? Depois a gente teria lá na ponta direita, que a gente não vai ter aqui, porque a gente só está fazendo, né, as duas primeiras colunas, mas a gente teria o hélio, que é o número 2. Aí sim, na linha de baixo, o lítio, que é o que a gente fez aqui, né? Após o lítio, a gente teria o elemento de número 4. Então, vamos fazer aqui o elemento de número 4. Quem é esse elemento de número 4? Ele se chama berílio, tá? Esse nome, berílio, abreviado, né, pelas letras BE, ok? E qual é a sua massa atômica? A sua massa atômica completa, consultada na tabela periódica, é 9,0122. Como o primeiro número após a vírgula é o número 0, então a gente vai arredondar essa massa para 9, ok? Então vamos apagar tudo e colocar a massa arredondada, 9. Ok? Pessoal, só seguindo lá na base, os dois últimos elementos, eles são o frâncio e o rádio, tá? Contido aqui e aqui. Não sei porquê. Na tabela periódica que eu estou mandando, né, para vocês, que é oficial da IUPAC, não contém a massa atômica desses dois elementos. Então, para isso, você deve consultar outra tabela periódica. É legal daí vocês terem o aplicativo, certo? Ou, né, eu posso passar para vocês essas duas massas atômicas desses dois elementos, que é o mais fácil para ser feito. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês a massa completa e vocês vão fazer ela para mim arredondada, ok? Depois vocês mesmos vão fazer o arredondamento dessas massas aí. Então, a primeira que é o frâncio. O frâncio é o número 87 da tabela periódica. Esse é o seu número atômico, ok? Tá um pouquinho mais feio aqui. E o rádio é o número
88. Vamos fazer mais bonitinho essas duas informações, né? Ficou meio esquisito aqui. Então, vamos lá. 87 e 88. Vamos diminuir um pouquinho. O símbolo químico desses elementos para o frâncio é Fr e para o rádio Ra. E seus números atômicos? Para o frâncio, eu vou usar, a massa atômica, né? A massa atômica completa vai ser 223. 0,197. E para o rádio, a gente vai ter 226,0254. 0254. Vocês mesmos vão fazer esse arredondamento. Como que faz esse arredondamento? Verifica o primeiro número que está após a vírgula. Se esse número for menor do que 5, a gente só copia o que tem antes. Se esse número for igual a 5 ou maior do que 5, a gente arredonda, aumentando uma unidade do número que está antes da vírgula. Ok, pessoal? Eu não vou fazer essa tabela completa, porque até isso é atividade de vocês, certo? Mas aí acredito que eu dei uma boa exemplificação do que vocês devem fazer. Após vocês fazerem essas duas primeiras colunas, vocês vão tirar uma foto e mandar para mim, junto com a conclusão da atividade. Lá, manda e clique em concluir lá no Google Sala de Aulas, ok? É importante que vocês guardem essa folha que vocês produziram, né, a atividade de vocês, para que a gente consiga depois colar tudo isso numa única folha, a gente ter uma única tabela. Só uma última dica, eu usei aqui para fazer a minha tabela periódica quadradinhos de 2 por 2 centímetros, ok? Vocês podem usar maior. Logicamente, quando vocês forem colar essa tabela periódica, vocês vão precisar de uma folha também maior, ok? Não sugiro vocês fazerem quadradinhos menores do que 2 por 2, porque não vai caber todas as informações necessárias aí para vocês, ok? Então, era só isso que eu tinha para passar para vocês. Uma boa semana e um bom estudo. Em caso de dúvida, entrem em contato comigo, ok? Tchau, tchau e até mais.